Onde cada um de nós vem aqui por um motivo, trazendo em seus corações desejos, ansiedades, né? Aquilo que cada um veio buscar. Que nessa noite abençoada, Jesus possa tocar em nossos corações, concedendo a cada um de nós aquilo que nós desejamos. Em qual for o motivo de cada um aqui nessa noite. Para iniciar, eu vou fazer uma pequena precezinha aqui, uma oração, uma leitura, na verdade. Quem agradece? Quem agradece a Deus a vida que recebe, o corpo em que se exprime e o tempo que desfruta, a luz do entendimento e o poder de servir, as afeições queridas e os bens de que dispõe. Não sabe examinar os efeitos alheios e nem encontra ensejo para lastimar. Na verdade, a gente precisa agradecer, né, gente, por todas as coisas, até para aquelas que não são tão boas, porque é nelas que nós podemos crescer. Então, agradecer sempre. E eu vou fazer uma prece para a gente dar início à nossa palestra dessa noite. Mestre Jesus, amigos espirituais, nesse momento, Senhor, elevamos os nossos pensamentos a vós, entregando em tuas mãos todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, tudo aquilo, Senhor, que desejamos. Nós nos colocamos, Senhor, em tuas mãos, para que vós nos conduza a nossa vida, ilumine os nossos caminhos. Senhor, que vós toque em nossos corações, acerenando-nos. Envolva os nossos pensamentos para que nós possamos confiar e fortalecer a nossa fé. Que nessa noite, Senhor, possamos levar dessa casa bendita a paz, a harmonia e assim, Senhor, a gratidão. Pedimos que permaneça conosco e que possamos, durante esse estudo dessa noite, absorvermos tudo aquilo que é para o nosso melhoramento e o nosso crescimento. Fique conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E nessa noite, nós vamos falar muitos chamados, poucos escolhidos, com o nosso querido Marcos Lenk. A palavra é sua, fica à vontade. Obrigada, né, por estar aqui conosco. Está aqui? Tudo bem aí, gente? Tem que falar um pouco mais longe, né? Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Lenk e eu represento a equipe do Plano Espiritual que trabalha com esclarecimento, acolhimento e esclarecimento. Eu sou aqui embaixo a voz deles. Quando nós reunimos para montar um texto,
Nós trabalhamos em equipe e na hora de expor o estudo, aqui estou eu. Muito obrigado, Mércia, mais uma vez pelo convite, né? É muito bom a gente vir até aqui, conversar com vocês. Aprendo eu e aprende vocês, né, gente? O tema é muito forte, né? O tema é muitos os chamados, poucos os escolhidos. Hoje eu estava preparando o texto, estava dando uma lida, e ia no meu escritório lá, aí alguém me perguntou assim, qual que é o tema de hoje? Eu falei, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Aí a mocinha me perguntou assim, mas Deus escolhe? Como é que ele faz essa seleção? Eu falei, realmente o tema induz a pensar que Deus faz uma seleção, escolhe realmente, né? Porque são muitos e poucos os que são os escolhidos, né? Porque ele trabalha em parábolas, né? Mas Deus chama a todos, né? A realidade é que Deus chama a todos. Agora, infelizmente, aqueles que são chamados, todos nós, poucos fazem a sua parte para merecer esse chamamento, né? Continuar obtendo a participação junto de Deus, né? Esse chamamento para uma vida melhor, uma vida de evolução. E nós preparamos o texto aqui, em cima do Evangelho e em cima de Mateus, né? Para a gente poder ir lendo e conversando. Inclusive, se alguém quiser manifestar, está liberado, viu, gente? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Muitos são os que entram pela porta larga, e poucos os que entram pela porta estreita. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram, segundo Mateus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. De que serve chamarem de Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Mateus fala ainda. Mateus fala em perseverança, permanecer firme no compromisso com Deus, apesar das tentações, da opressão e das adversidades. Aquele que perseverar até o fim será salvo, segundo Mateus. O homem no caminho do bem é aquele que cumpre com a lei da justiça, do amor e da caridade. Deposita fé em Deus, na sua bondade e justiça. Tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, que são temporários. O homem no caminho do bem estuda suas próprias imperfeições e fraquezas para combatê-las e avalia suas habilidades e talentos para aplicá-los. Aqui tem muito tema para a gente conversar, né, gente? Mateus fala em perseverança. Nós temos perseverança em acreditar em Deus, em ter fé em Deus. Como é que está a nossa perseverança? Perseverar na fé em Deus. Acreditar em Deus. O que é fé? O que nós entendemos de fé? Porque nós somos criados, muitos vêm da religião católica ou de outras religiões, e tem aquele conceito de fé, aquela coisa praticamente que a gente aceita e não entende. A fé, ela precisa ser entendida, raciocinada. Quando você entende, você passa a ter uma fé raciocinada. E a fé em Deus é você não duvidar, é você acreditar, você não ter dúvida da bondade de Deus e da justiça de Deus. Quando você não duvida da justiça de Deus, você tem fé em Deus. Porque Deus é justo. Deus é como um pai que, na criação dos seus filhos,
faz de tudo para eles possam crescer e evoluir, amadurecer de forma segura e de forma firme. Né? Deus não nos abandona. Não nos abandona mesmo quando nós não escolhemos aceitar o seu chamamento nesse processo de evolução. A justiça de Deus, ela mais se aplica quando nós entendemos a reencarnação. A reencarnação nada mais é do que a maior demonstração de que Deus é justo. Porque nós temos visto, a gente vê ao longo da nossa existência terrena, pessoas que são pretos, brancos, pessoas que são bonitas, feias, ricos, pobres, perfeitos, mutilados. E aonde que ficaria a justiça de Deus se não houvesse um processo de vidas sucessivas? Né? Por que aquele que vem e tem muito e o outro vem sem ter praticamente nada, numa miséria? Por que um vem mutilado e o outro vem com um corpo perfeito? Qual a justiça de Deus se avaliarmos a vida apenas com esse conceito de uma existência? Aí nós duvidaríamos dessa justiça. E Deus é justo, e Deus é bondoso. Para a gente acreditar nessa bondade e nessa justiça, a gente precisa avaliar as nossas imperfeições e analisar os nossos talentos e habilidades. Somente através do autoconhecimento, de uma visão íntima, é que nós vamos entender que tudo que acontece na nossa vida tem um significado. Tudo que acontece tem uma participação efetiva nossa. Nós, através do nosso livre-arbítrio, temos um poder enorme. Podemos fazer coisas que a gente quiser. Podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Então, por isso que muitas vezes a gente, por egoísmo, por orgulho, duvida dessa justiça divina. Porque nós achamos que nós não somos merecedores. Mas nós achamos que nós somos merecedores porque nós não analisamos a nossa vida de forma íntima, de forma profunda. Porque se a gente avaliar tudo o que acontece com a nossa vida, que aconteceu no passado e que vem acontecendo, nós fomos sendo forjados até a vida que a gente tem hoje. É como um pai criando um filho que às vezes precisa ser firme com ele. Né? Nós temos exemplos diversos dessa forma. E a justiça de Deus é assim. Ele dá a cada um aquilo que é necessário no processo de crescimento e evolução. Porque esse é o real objetivo da nossa reencarnação. Nós, quando assumimos um propósito de voltar no corpo físico, nós assumimos compromisso de evolução. Porque a evolução é o final de todos. Né? A evolução é a base de toda a existência do espírito. Amadurecimento, crescimento, evolução. Então, quando a gente não entende que nesse processo de evolução nós estamos desviando pelos caminhos largos, desviando pelas portas largas, pelos convites fáceis, desviando pelas nossas dificuldades, pelas nossas ignorâncias, nosso orgulho, nossa vaidade e pela nossa maneira de ser, nós passamos a duvidar dessa justiça de Deus. Nós questionamos por que acontece comigo, por que tem de acontecer isso comigo. Aí nós questionamos a justiça de Deus. E nós só vamos entender esse processo de evolução e crescimento quando a gente acreditar em Deus, não duvidar da sua bondade, não duvidar da sua justiça. Porque Deus é o princípio de tudo. E Ele, como Pai, quer que o seu filho evolua e cresça. E para evoluir, para crescer, nós precisamos nos moldar. Né? Nós não temos o domínio
do que acontece, as circunstâncias que acontecem fora da gente. Mas nós temos domínio das coisas que acontecem dentro da gente. Então, se nós temos domínio do que acontece dentro da gente, nós temos responsabilidade pela vida que nós vivemos. Aí nós temos que ver aonde que está a minha responsabilidade pela vida que eu levo. Qual a responsabilidade que é de Deus nisso aí? Né? Por que eu tenho dificuldade de entrar pela porta estreita? De ser acolhido pelo convite de Deus quando Ele faz um chamamento? Porque eu estou desviando dos princípios. Por que eu falo Senhor, Senhor e não sigo os princípios de Jesus? Não é isso? Deus é bondoso, Deus é justo. A gente muitas vezes aprendeu que Deus é punitivo, que Deus é intocável, que Deus é difícil de se chegar até Ele. Mas não é. Deus é como todo pai, atento, seguro, firme, e que nada mais quer do que o progresso do seu filho. Né? Então, esse processo todo parte desse autoconhecimento, e é onde que está o meu livre-arbítrio. Se eu não me conhecer intimamente, eu não vou entender o que acontece comigo. Se eu não for honesto comigo mesmo e reconhecer as minhas dificuldades e carências, eu não vou ser honesto comigo mesmo. Eu vou me vitimizar. Eu vou transferir para Deus uma culpa que não é dele, que é minha. Porque quando eu me vitimizo, eu assumo um personagem. Eu passo a viver uma vida como se fosse uma peça que eu crio e eu assumo um personagem, passo a viver ele como se eu fosse um coitado que a vida transformou assim, que a vida o esqueceu. Né? A pessoa que é vítima nada mais é do que um personagem. E quando a gente se conhece e se avalia intimamente, nós passamos a entender que eu preciso rever algumas coisas em mim. Porque eu só vou mudar coisas em mim que eu admito que existam. Enquanto eu for vítima, eu não vou querer mudar nada em mim. Eu vou querer mudar nos outros. Porque eu estou transferindo a responsabilidade para os outros, inclusive para Deus, para a vida e para o destino. Né? O autoconhecimento é fundamental. E nós não damos oportunidade para a gente fazer isso, porque nós não paramos para conviver com a gente mesmo. Nós não temos momentos íntimos com a gente. Na hora que a gente chega em casa, e se não tiver ninguém, a gente liga todos os aparelhos, rádio, televisão, liga até o carro na garagem para fazer barulho, porque a gente não consegue ficar com a gente mesmo. Quando a gente precisa de ter barulho para conviver, é porque algo está faltando em nós. Porque a gente não se basta. A gente não é amigo de nós mesmos. Quando nós nos olhamos no espelho e não olhamos para o nosso olho, olhamos apenas para o bigode, para a nossa aparência, nós estamos evitando olhar para nós mesmos. E se eu não olhar para mim mesmo, eu vou nunca enxergar o ser que eu sou. Eu só vou acreditar na bondade e na justiça de Deus se eu me conhecer. E eu entender que eu faço parte das coisas que acontecem na minha vida. Eu sou responsável pela vida que eu tenho. Se não for por atitudes e pensamentos dessa vida, pode ser para vidas anteriores, mas que eu sou, se eu sou. E aqui eu estou aqui num processo de evolução e amadurecimento.
E o que eu faço? Eu não trabalho as minhas emoções. E não trabalhando as minhas emoções, eu deixo que a minha sintonia se perca. Porque vida é energia. Se vida é energia, as coisas acontecem em mim, começam em mim no pensamento. Quando eu penso, o meu pensamento gera emoção, a minha emoção gera sentimento e o meu sentimento gera atitude. O pensamento pensa, a emoção fica estarrecida, descontrolada ou fica decepcionada, gera um sentimento de raiva, de vingança, de duelo e gera uma atitude de revide, de ataque. Tudo começa no pensamento. E por que eu penso de forma inadequada? Porque eu trago em mim o orgulho, eu trago em mim o egoísmo, eu trago em mim a impaciência, eu trago em mim a intolerância. E se eu trago em mim todas essas fraquezas, dificuldades, eu não vou perceber que a vida que eu estou levando, ela é proporcional à sintonia que eu estou vibrando. Se eu vibro negativo, a minha vida será negativa. Como que eu vou acreditar na justiça de Deus para aceitar um convite para entrar numa porta estreita se eu não aceito o meu convite para poder melhorar? Se eu ainda não consigo conviver comigo, como eu vou entender que é necessário para viver com Deus? Por isso que ter perseverança, como diz Mateus, quem perseverar conquistará o reino do céu. É preciso perseverança, disse Mateus. Não é fácil, não. Nós somos seres humanos, com dificuldades enormes, com fraquezas, com defeitos, mas com talentos e com habilidades. Se eu não me mapear, se eu não me sintonizar em mim, se eu não buscar uma reforma íntima justa para mim, eu vou continuar sendo vítima da vida, culpando a Deus por algo que Deus apenas observa a minha evolução. A espiritualidade fica numa alegria danada quando a gente evolui, quando a gente faz alguma coisa para frente, quando a gente segue em frente, quando a gente resolve os problemas interiores, quando a gente vai conseguindo conquistar vitórias íntimas, porque tudo parte do nosso interior, nosso íntimo. Eu não tenho poder nenhum do que acontece fora de mim. A gente levanta de manhã, faz um plano, e depois as coisas nem sempre acontecem como a gente planeja. Começa pelo que acontece em casa, no café da manhã, na garagem, no trânsito, no trabalho, na vida de maneira geral. O que acontece fora não cabe a mim, mas o que está interno a mim cabe. Eu tenho domínio sobre mim, somente sobre mim. Mas o que me chateia é o que acontece fora. O que me chateia é o exterior. São as coisas externas. E esse que externo interfere no meu interno. Me desequilibra, baixa a minha sintonia, baixa a minha energia, baixa a minha vibração. Eu adoeço, eu enraiveço, eu quero vingança. Eu fico magoado. Aí é um problema íntimo. Como é que eu posso confiar na justiça de Deus? Se eu sofro, se o meu filho sofre, se o meu vizinho sofre, se o meu amigo sofre, se eu perdi o emprego, se hoje eu tenho problema financeiro, se eu tenho problema de saúde, se me falta um membro, como é que eu posso confiar?
porque eu ainda não entendi o processo da minha evolução. Eu ainda não entendi que na minha vida, tudo o que acontece é necessário. Tudo o que acontece faz parte. Inclusive as coisas que não me agradam. Quando eu entender isso, a vida passa a ter um outro significado. Dificuldades, obstáculos, se transformam em degraus de evolução, de crescimento, amadurecimento. E eu passo a agradecer um câncer, uma doença, outra que for, um problema familiar, porque todos os problemas fazem parte da nossa vida. Nada é colocado na minha vida se não for para mim, se não for meu, se não for para a nossa família. Nada. Um problema, um ente familiar que esteja doente, a família está doente. Um ente familiar que tenha problema com droga, com vício, com relacionamento com o irmão, com o pai, ou com qualquer tipo de problema que envolva a parte emocional, a família adoece. Não tem como a gente ser uma família e não tratar a todos como família, só porque um é chato, é bravo, é pobre, é feio, é drogado, é viciado. Todos fazem parte da família. E nós temos que fazer a nossa parte para ajudar. Porque as famílias estão doentes porque tem um membro na família doente. E ele é excluído da família. E a família continua doente. E assim somos nós, intimamente. A família está doente, eu estou doente, e eu não vejo isso. E não acredito. E vou perdendo a fé em Deus. Paro de acreditar em Deus. Quantos param de acreditar em Deus? Parentes meus, próximos, perde um ente querido, né, igual uma cunhada fala, por que não me levou? Ele levou meu marido? É eu que tinha que ter ido. Por que ele fez isso comigo? Me deixou sozinha. Entende como nós somos egoístas? Nós não respeitamos os ciclos da vida, ciclos de vida, morte, de doenças que são naturais ou doenças que são até provocadas. Nós buscamos o autoextermínio porque nós não damos conta de conviver com problemas, com obstáculos, com dificuldades. E baixamos a nossa energia, baixamos a nossa sintonia e damos abertura para um plano espiritual baixo, bruto, nos influenciar mais ainda. E influencia toda a família. Pode falar. Tá. Você falou duas palavras. A família sofre. A família não precisa sofrer. Você tem domínio do seu sentimento e não das circunstâncias externas. Certo? Se você sofre por uma questão externa, é porque você deixa que aquela questão externa interfira no seu interno. Aí que está o amadurecimento. O amadurecimento é quando você entende
O que te pertence em relação com a pessoa familiar que se envolve com droga? É você não o abandonar como ente da família, como irmão, como filho, mas você entender que ele só vai sair daquela situação se ele quiser. E como que ele pode querer se ele não for excluído? Se você analisar a vida de Jesus, Jesus, quando ele caminhava, ele conhecia os defeitos de todos. Todos. Ele não julgava, não excluía. Pelo contrário, ele acolhia. Ele não rejeitava as pessoas porque as pessoas eram doentes, ou roubavam, matavam, ou eram impuras. Né? Então, o que é você não rejeitar um ente familiar? É você entender que ele faz parte da sua família e você tem um elo espiritual muito grande com ele. Então, você precisa fazer a sua parte. O que é fazer a sua parte? É você entender que como irmão, como filho, ele faz parte da sua família e tem essa relação espiritual. Isso é como você ter um inimigo. O que você faz com o inimigo? Você vai morar com ele? Viver com ele? Sofrer porque ele é seu inimigo? Não. Você quebra aquela sintonia de mágoa, de rancor, que o sentimento dele para com você, nesse processo de desavença, vai enfraquecendo. Se você não tiver... Por que todo processo de desavença é forte? Porque existem dois sentimentos que se chocam. Dois sentimentos de ódio, de mágoa, de rancor, ou de alguma coisa que se chocam. Quando isso acontece, esse sentimento fica forte. Quando um rompe com isso, e você entende que você não pertence a você mudá-lo, porque você não consegue mudar ninguém, nem algo, senão você não se mudar. Você... Morador de rua, uma vez eu encontrei o filho de uma amiga, né, na rua. Eu fiquei espantada de saber que ele estava lá e eu colhei e não acreditei. E aí eu perguntei para ele, ele falou assim, aqui para mim está muito melhor. Né? E a mãe falou que ela fez tudo que ela podia, mas todo mundo julgava ela por ela ter deixado ele estar lá. Mas ele não podia voltar. E você via que ela vivia um sofrimento, assim, chegava a ser insuportável, sabe? Porque ele não queria ajuda porque as pessoas julgavam ela, sabe? É difícil cortar essa relação quando tem essa sintonia, né? Porque a energia de fora, ela também influencia muito no julgamento das pessoas. Você está fazendo pessoas. Eu tenho 3 filhos, os 2 mais velhos, aliás, a mais velha e o caçula. Chegou um momento que eu falei, agora está a hora de vocês cuidar da vida de vocês. Porque vocês já estão com 27 anos morando em casa, então cada um agora, daqui a 6 meses, cada um na sua casa, vivendo a sua vida, pagando as suas despesas. Isso aí pareceu como se fosse a sociedade de maneira geral, a família de maneira geral, caiu de pau em cima. Né? Hoje eles são pessoas muito resolvidas, esclarecidas, ao ponto de chegar na internet e agradecer aquele momento que o pai tomou aquela decisão. Porque senão estariam acordando meio-dia até hoje, estariam vivendo de um salário comum, e ao passo que, como eles foram testados, eles foram para cima. E eu tinha uma filha que eu achava que ela não dava conta. Na minha cabeça, ela era muito, muito coitadinha. Ela transmitia essa imagem. Ela tem 40 anos, está comigo até hoje. Tá? Então, assim, para ir no médico, ela chama a mãe para ir no médico. Então, você vê que como que você ser firme sem ser agressivo é importante. E a firmeza, às vezes, falar um não, às vezes, é necessário, porque senão você vai ficar prisioneiro de uma situação.
que hoje, por exemplo, eu tenho uma filha que não dá mais para falar que eu gosto, você tem que se virar. O que vai acontecer com ele? Se ele não for rejeitado, ele vai aparecer na sua casa, ele vai almoçar, ele vai saber que ele não pode consumir droga lá dentro, que ele não pode levar as coisas de lá para vender, para poder comprar droga. São coisas que precisam ser faladas, esclarecidas, mas que ele não precisa deixar de frequentar, né? Porque nós conhecemos pessoas que bebem, né, e frequentam, e bebem em casa, inclusive, né, e bebem muito, e bebem em casa. Mas como a sociedade aceita, permite, e esse pode, né? E como tem caso, por exemplo, de uma amiga minha que abandonou o amigo porque ele bebia. Aí eu falei, bom, mas você tem que entender que isso é doença, é uma doença. Mas se você quiser abandoná-lo, saiba que você está rompendo um compromisso com ele, né? Então, assim, o abandono não é a melhor situação, mas o desvincular emocionalmente é o caminho para que você não sofra e a família não sofra. Sofrer não é o caminho. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós é que buscamos o sofrimento. Então, o ideal é que ele continue com a vida dele, que ele quer. Pode ser até que ele vendo que vocês o acolhem, mesmo ele sendo daquela maneira, ele vai querer ajuda. Mas como é imposto, como é uma coisa cobrada, como é uma coisa exigida, ele se rebela, né? Isso acontece no caso de doença. O vício com a droga é uma doença, com a bebida é uma doença, com a saúde é uma doença. A gente aceita um câncer e não aceita uma pessoa que está viciada, né? Mas mesmo uma pessoa com câncer, a gente não precisa adoecer. A gente tem que entender que a gente tem que fortalecer para levar para ela força e equilíbrio para superar um momento difícil. E eu descobri que o câncer não é uma doença das piores, né? Até porque eu já tive. E o câncer tem cura. Agora, eu convivo hoje com crianças que têm sequelas neurológicas que não têm cura, que têm deformações físicas que não têm cura, né? Que têm doenças do sangue que não têm cura, que são cegas, não têm cura. Então, o câncer passa a ser uma doença comum. Estigmatizaram o nome e a doença em si. Então, assim, essa relação familiar, ela precisa ser forte. Família forte, pessoas fortes. E pessoas fortes, família forte. Sociedade forte. Porque nós temos que dar o nosso testemunho, cada um a sua contribuição, o seu papel. Quando a gente vem numa casa dessa aqui, a gente está aqui porque algo aconteceu na nossa vida que fez a gente estar aqui. Porque se a gente tivesse com muito dinheiro, né, tivesse... Ih, não desliguei não. Se a gente tivesse com muito dinheiro, será que a gente estava aqui? Uma situação bacana de poder viajar, de poder, hoje, estar em outro lugar. Mas algo acontece, né, que a gente fala que é aprender pela dor. Aprender pela dor. Infelizmente, nós somos humanos e o humano tem essa condição de ter que sofrer para buscar um auxílio espiritual. Porque no processo da vida, o que acontece? Nós passamos um período buscando a matéria, né? E chega um momento que nós temos que buscar equilibrar com o lado espiritual. E nós só vamos buscar o lado espiritual quando dói. Deveria ser natural buscar o lado espiritual. Porque todo o processo da nossa vida é desse amadurecimento.
para chegar lá no final da vida, você transformar conhecimento em sabedoria, inteligência em sabedoria, em equilíbrio, em serenidade, para a gente poder lidar com o dia a dia, com os conflitos, com os desafios, com o dia a dia de maneira geral, que tem os seus obstáculos, que são naturais, vão acontecer. Dificuldades vão acontecer para todos. E faz parte, que bom que elas aconteçam. Porque é acontecendo que nós vamos estar aqui, fazendo esse trabalho. Né? Não é assim com vocês. Foi assim comigo também. Você vai buscar ajuda em algum lugar. Mas aonde que você vai buscar ajuda? Onde em fé raciocinada é quando você tem respostas e você acredita e tem entendimento. A fé, você só consegue ter uma fé efetiva quando você entender as coisas que acontecem na vida. Por que acontece comigo? Por que foi assim, foi assado? Porque enquanto a gente não entender, vai ser uma coisa imposta. Né? Que a gente tem que ir na missa todo domingo, tem que comungar todo domingo, e não sabe por que está comungando, não sabe por que vai estar indo na missa. Que a mãe impõe que você vá na missa. Aí você cresce, some da missa. Você nem sabia o que acontecia lá. Né? Então, a hora que você passa a entender, você passa a acreditar nesse Deus maior, que governa tudo isso, esse planeta de energia. Aí a gente para de sofrer. Porque o sofrimento é uma coisa que a gente busca para a gente. As coisas acontecem ao nosso redor diariamente. Mas a gente sofre quando é perto da gente, quando é um ente da gente. Quantas pessoas morreram hoje? Em acidente, matadas, doença. Para nós não significou nada. Aí quando acontece com o próximo, do ente querido, dói. Se a gente respeitasse o ciclo da vida, que é a vida que a gente tem esse processo e um dia vai morrer, né? A gente respeitaria esse ciclo que vai acontecer com a gente, com o nosso corpo, e vai acontecer com o corpo de gente que a gente gosta. Vai. E eu não preciso sofrer porque eu perdi um ente querido. Eu preciso ter o quê? Saudade. Né? Lembrar, ter boas lembranças. Porque quando eu sofro, sofre ele. Quando eu vou no hospital e sofro, quem está doente sofre. Até quem está em coma. Quando a gente desencarna, a gente passa por um processo tumultuado até a gente se posicionar. Se você não der paz para aquele espírito, ele vai ficar preso à matéria. Assim é o doente. O doente você precisa de quê? De oração, de boas energias, não de sofrimento. Então, quando ele fala em doente, se você joga boas energias e orações para um doente que está no hospital, por que você não joga para um doente que é seu irmão, que se viciou em droga, se viciou no álcool, viciou em sexo, ou que não quer trabalhar? A oração é poderosa, a oração modifica pessoas. E só vai modificar alguém se eu me modificar. Eu só vou conseguir mudar alguém se eu mudar. E para eu mudar, eu preciso me conhecer, eu preciso saber das minhas dificuldades, das minhas limitações, eu preciso me mapear profundamente, eu preciso ter um momento comigo, e esse momento comigo vai me tornar um grande amigo meu. Porque só eu posso fazer por mim. As pessoas podem até ajudar, mas só eu posso fazer por mim, porque eu durmo comigo e acordo comigo.
E quando eu tiver uma dor, quem vai curar a minha dor não é o amor do outro, é o meu amor próprio. A minha dor só cura com o meu amor próprio. O outro pode me dar um colo, mas é temporário, vai para a casa dele, vai passar tudo. Eu não. Eu vou ficar com a minha dor. Então eu preciso entender que essa dor veio, eu dou conta. É para mim. Seja do meu corpo físico, do meu emocional ou de um parente. Eu não preciso ter medo, nem receio do que está para acontecer. Porque tudo o que vai acontecer tem propósito. E eu tenho um propósito. Nós já definimos um propósito para a nossa vida. Qual que é o nosso propósito? Quando eu defino um propósito, as minhas atitudes passam a ser coerentes com o meu propósito. Quando eu não defino um propósito, não. O propósito, por exemplo, você pode falar que você quer ser um cara bom. Eu quero ser uma pessoa de bem, do bem. Aí, as minhas atitudes, meus pensamentos passam a ser coerentes com isso. Eu não posso querer ser uma pessoa de bem e roubar, ou matar, ou tirar proveito de outro, explorar outro, tirar vantagem, furar fila, enganar as pessoas. Se eu quero ser uma pessoa de bem, é um propósito meu, eu preciso ter atitudes coerentes. Então eu não vou furar fila, eu vou ser um cara bacana com as pessoas, respeitar os mais velhos, respeitar as pessoas de maneira geral. As pessoas que trabalharem comigo, eu vou respeitar. Não vou ser um carrasco, um impositor. Porque o propósito me dá uma bússola. Quando eu defino o propósito, é como se fosse uma bússola dentro de mim. Ela vai guiar o meu caminho. Quando a gente define um propósito, e esse propósito é do bem, você vai vendo que esses convites fáceis, esses caminhos largos, essas portas largas, elas vão diminuindo. Vão diminuindo. A porta vai estreitando. O caminho vai ficando mais difícil. O convite fácil, a porta larga, é porque eu tenho um propósito que não é o ideal para a minha evolução. Eu quero tirar vantagem em tudo, certo? Eu quero aproveitar a vida. Eu não quero amadurecer, evoluir, ser bom, fazer o bem. Eu querer ser uma pessoa diferente, querer ser uma pessoa útil, querer ser uma pessoa produtiva, amiga. Não, eu quero ser uma pessoa que me agrada, que faz aquilo que eu gosto. Então eu exploro as pessoas, eu exploro as situações, eu tiro proveito de onde eu puder, para que eu sinta prazer. Que o prazer passa a ser a minha felicidade, a minha alegria. Mas só que ele acaba. Acaba. E a vida vai me ensinar que, quando eu faço a opção por aquilo que é passageiro, eu vou sentir falta daquilo, e não vou conseguir ter aquilo sempre, e aí eu vou sofrer. Vou me vitimizar. Vou assumir um personagem e vou sair para o mundo questionando por que eu não tenho mais aquilo que eu tinha, aquele carro bacana, aquela casa na praia, aquelas viagens para a Europa, por que eu não tenho mais as coisas, os gastos supérfluos que a gente tinha. Né? Aí você para pensar e fala assim, mas por que onde está a justiça de Deus? Por que hoje tem fulano é pobre e fulano é rico? Porque na outra encarnação ele foi rico e não soube usar. Se você não souber usar a sua riqueza, não levar aquilo
para levar bem-estar para o maior número de pessoas, você volta pobre. A justiça divina é essa. Para você ver a importância que você ter aquilo. Porque nada que nós temos nos pertence. O dinheiro não nos pertence. Eu, particularmente, a minha vida mudou quando eu entendi que o dinheiro que eu ganhava não era meu. Eu era apenas um instrumento. Era permitido eu usar em meu favor? Sim, mas com responsabilidade. Agora, o que você está fazendo com o dinheiro que você ganha? Você está guardando, buscando multiplicá-lo como investimento, ou você está multiplicando esse dinheiro através do bem-estar dos outros? Então, quando você para pensar essas coisas, a sua vida vai tendo um significado, que é o propósito. Aí você vai ver assim, eu nasci, tive uma vida danada de difícil e hoje eu estou aqui na situação. Aí mas a doutrina espírita fala que a gente deve deixar o passado no passado e viver o presente. Não, nunca. O passado nunca deve ficar no passado, porque você é hoje o que você foi no passado. O passado te moldou para hoje. O meu futuro vai ser o que eu fizer hoje. Às vezes a gente entende mal essa questão da doutrina espírita de viver o presente. É você não viver o passado no presente. Você viver o presente sem esquecer o passado. E viver o presente sem esquecer o passado, gente, ele precisa ser requalificado, ressignificado. Tem um caso interessante de uma pessoa que me procurou e hoje nós somos até amigos. Hoje ele é o segundo cara no escritório de contabilidade, mas ele não tem curso técnico, ele é prático, foi prático. O pai morreu, ele assumiu, ele era o filho mais velho, assumiu a função de pai. Tinha 2 irmãos mais novos, ele foi trabalhar para ajudar a mãe foi trabalhar também, e criaram os outros 2 filhos, e ele trabalhando. Com isso, os 2 irmãos mais novos estudaram, e hoje ele está com os 45 anos e não estudou. E ele fala que não estudou porque não pôde estudar, porque teve que trabalhar para os irmãos poderem estudar. E ele tem muita mágoa dos irmãos, tanto é que eles mal se conversam. Porque ele não estudou, e os irmãos estudaram, e hoje vive muito bem, tem uma situação financeira boa, e ele não. Isso aconteceu há 20 e tantos anos atrás. E nesses 20 e tantos anos ele não estudou. Mas quando você fala isso com ele, e isso dói tanto, é como se ele quisesse que você fosse uma avalista da dor dele. Isso, a vida foi dura com você, hein? Porque a vítima é assim. Mas quando eu falei, mas por que você não estudou? Seus irmãos formaram, não precisavam mais de você. E nesses 20 anos você não fez um curso nem técnico, nem de contabilidade. Você poderia ter um escritório hoje seu, pelo conhecimento de contabilidade que você tem, prático. Mas é difícil, a gente chega em casa cansado. Você chega em casa cansado, estudar à noite. Mas qual a diferença de você estudar quando você era novo e estudar agora? Hoje você tem mais condições, você tem mais conhecimento, vai ser fácil você fazer o curso. Então, você entende? Essa pessoa não tem que voltar no passado. Se ele não voltar ao passado, ele não volta a ter a família que tinha, ele não vai conviver com os irmãos, ele vai jogar a culpa da situação dele hoje nos irmãos, na mãe, na vida, em Deus. Ele não vê justiça no que aconteceu com ele, porque a vida não foi justa com ele. Ele precisa voltar no passado. Por isso que ele tem que, não é viver o passado igual ele está vivendo. Ele tem que viver o presente. E viver o presente é ele trazer esse passado para dentro da vida dele e falar, meus irmãos, vamos conversar. Vamos bater um papo aqui.
Eu tenho um problema com vocês, eu quero resolver. Mas ele não dá conta. Ele não dá conta. Porque ele tem orgulho, ele é egoísta e ele quer viver esse personagem que a vítima faz ele viver. Coitado. Coitado. Você não estudou, hoje a sua vida é regradinha no dinheiro, porque você não estudou, porque os seus irmãos estudaram, hoje estão aí no bem bom e você está no ruim. Isso que ele queria ouvir. Até parece que formar, estudar, dá dinheiro, né? Os irmãos, obviamente, têm o seu mérito de estudar e de trabalhar para ganhar dinheiro. Então, requalificar esse passado e trazer para o presente e resolver, isso faz com que a gente amadureça. Amadurecimento, a vida é um processo, uma viagem que a gente faz para se autoconhecer e falar assim, o que está me incomodando? O que está me incomodando? Por que hoje eu questiono a bondade de Deus, questiono a justiça de Deus? Por que hoje eu não tenho fé em Deus? Não acredito nele? Porque eu me coloquei na posição de vítima. Por que eu não percebo isso? Que eu me coloquei nessa posição, eu quero sair dela. Porque quando eu sair dela e definir um propósito para mim, as portas vão se estreitar. É o convite que Deus fez. Ele está te chamando para você amadurecer, para você evoluir, para você crescer como ser. Seja um ser bom. Venha ficar comigo. Mas não é você aceitando todos os convites que são feitos, maldizendo a vida e as dificuldades, não valorizando as coisas que você tem. Não é assim que você vai chegar até Deus. Porque Deus não abandonou ninguém, nenhum ser. Essa é a única certeza que nós temos. Nós não estamos sozinhos. Mas Ele espera que a gente faça parte da gente. Ele deu para a gente o livre-arbítrio. O livre-arbítrio a gente pode fazer tudo. Inclusive, nos perdoar. Por ter sido tão bobo tanto tempo. Ter sido tão egoísta e orgulhoso tanto tempo. De ter sido tão vítima de mim mesmo. E querer mudar. Querer uma situação diferente para a gente. Porque Deus nos chama todos os dias. Tanto é que nós acordamos todos os dias. Nós é que não aceitamos o convite. Preferimos ser vítimas de nós mesmos. Essa é uma situação de vida. Como é que eu vou estar comigo mesmo nesse processo? Né? Eu quero mudar a minha vida, eu quero fazer diferente. Eu quero superar esse ciclo da minha vida. Isso tem acontecido com muita frequência hoje em dia, com pessoas que contratam coaches aí, buscam cursos, treinamentos emocionais. Por que isso acontece? Gerenciamento emocional. Você passa a controlar suas emoções. Controlando suas emoções, você controla o seu sentimento, sua vibração mental. Aí você passa a vibrar positivo. A emoção é que nos desgasta. O mundo que eu vou viver é o mundo que eu estiver sintonizado. Não quero mais ser vítima. Não quero mais ser um sofredor. Não quero mais entrar na sintonia do que acontece. Não quero ter isso para mim. Se o meu irmão é drogado, ele que seja drogado. Mas eu não preciso entrar na sintonia dele, nem desejar mal para ele, nem achar que eu fiz a minha parte. Eu não fiz a minha parte. A minha parte de irmão é ser irmão. Simples. O pai é ser pai, a mãe é ser mãe. O filho é ser filho. O filho não pode ser pai. Cada um no seu quadrado. O marido não pode ser mãe, nem a mãe pode ser marido. Hoje em dia as coisas estão se invertendo. Né?
Então, é respeitar esse ciclo para que a gente possa chegar no momento da vida, a gente ter a certeza de que eu acredito em Deus, que eu confio na sua bondade e confio na sua justiça. Porque Deus é misericordioso, Ele é paciente, me tolera, me trouxe aqui até hoje com todos os riscos que nós corremos ao longo da nossa existência. E está aí aguardando a nossa evolução. Dá para a gente poder aceitar esse chamamento. Né? Aceitar o chamamento, gente, é muito simples. É definir um propósito e trabalhar no bem. Simples. Trabalhar para que você possa mudar a sua vida e fazer sempre melhor a cada dia. Beleza? Dada a hora, senão eu podia ficar mais aqui. Acabou que eu escrevi e nada de ler. Alguma dúvida? Essa questão familiar, ela é complexa. Não resolve assim, do jeito que nós conversamos, não. É porque cada um tem as suas dificuldades, né? E tem dificuldades na família e dificuldade pessoal de lidar com a situação. Então, a gente tem que respeitar o momento de cada um. Cada um tem seu momento. E as pessoas, no momento certo, vão amadurecendo. Quando um na família se transforma, os outros vão se transformando por contágio. Né? Você passa a ser um agente do bem familiar. Você ouve, medita, pensa, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Então, eu não quero mais ser aquela pessoa que traz problemas dentro de casa, que acha que está tudo ruim, que na política, não sei aonde. Não. Vamos centrar nas coisas que importam, naquilo que faz parte da minha vida, né, que vem no geral. Porque o que acontece em circunstâncias não me pertence. Não quero mais sofrer por coisas que eu não tenho domínio. Mas o que chega até a mim, eu tenho domínio. O que veio até a mim é porque eu faço parte. Tá bom? Mércia, pode me chamar mais, viu? Obrigado, gente. Marcos, a gente que agradece, viu? Você trouxe para a gente reflexões muito importantes para a gente alcançar a nossa felicidade, a nossa evolução. E Jesus te abençoe. E a gente quer mesmo te ver aqui de volta, viu? Falando mais para a gente. Obrigada. Gente, desculpa do meu atraso no início da tarefa. Era para eu estar aqui. Meu carro deu um probleminha. Eu custei a localizar motorista de aplicativo. E eu quero agradecer a Simone, que com muito carinho, muita boa vontade, fez a abertura para a gente aqui hoje, viu? Obrigada, viu, Simone? Gente, no início de março, o tema central vai ser o livro Estude e Viva. Quem vai falar para a gente no dia 4 de março, semana que vem, é a Marilda. O tema vai ser Benfeitores e Bênçãos. No dia 11 de março, vai ser comemorado o aniversário de 46 anos do Gelu. 18 de março, a Lúcia Nossi vai falar para a gente Diante da Consciência. E 25 de março, Cláudia Torres, O Poder da Migalha. Então, eu passei para vocês aqui o resumo do mês que vem, tá? Vou fazer a prece final para a gente encerrar com os nossos amigos lá do YouTube e depois eu continuo aqui com os recados e o sorteio do livro. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade valiosa que nós tivemos aqui hoje de refletir sobre diversas situações que a gente passa no nosso dia a dia, na nossa família, que às vezes tiram a nossa paz, mas que o expositor da noite trouxe para a gente muito bem, né? Que cabe a nós trabalhar a nossa paz e não deixar que situações que não estão sob o nosso controle nos perturbem, nos aborreçam. Então, mestre, é com muita gratidão que chegamos ao final de mais um estudo, de mais uma terça-feira, e pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre, que assim seja.